Olá, pessoal! Dando continuidade ao curso de Desenvolvedor de Aplicativos para Mídias Digitais na disciplina de Introdução à Lógica de Programação, módulo 4 será sobre matrizes e vetores e dando continuidade aos conceitos e às funções da linguagem C, ok? Ah, dentre as estruturas de repetição em linguagem C, né, a gente viu na aula anterior, né, o if e o if-else. Hoje veremos o para fácil e o enquanto faça, né, através de três funções de repetição, que são for, while e do while, ok? No comando for, né, a função for, ela serve para quê, professor? A sintaxe dela, você vai passar a inicialização, qual é o teste, o incremento e as instruções, né, o bloco de instruções que terão após o for. Vamos ver no exemplo? No exemplo aqui, reforçando, né, devemos setar, né, incluir as bibliotecas para que o código funcione. Depois temos o main do programa que a gente tem que colocar e posterior a gente vai fazer as declarações das nossas variáveis, que nesse caso float teve nota, soma atribuído, né, o valor zero, média, essas são as três variáveis do tipo float e tivemos a outra variável int que foi com o nome conta, né? Aí, após isso, tivemos aqui a função for, né? O que é que essa função faz, professor? O que é que ela diz? Vamos ver, né? Conta igual a zero, né? Ela atribuiu conta zero. E ela colocou, se conta for menor ou igual a 9, incremente mais um. Mas aí, no caso aqui, como ele atribuiu zero, aí zero não é menor ou igual que 9, então ele vai colocar lá, digite a nota. Aí você vai lá, vai aparecer essa mensagem. Aí você vai lá e vai digitar uma nota, sei lá, por exemplo, 10. Aí vai ter que ter um scanf depois, né, para ele guardar essa informação. Como a nota é do tipo float, então vai ter que ser barra não, perdão, vai ter que ser porcentagem F. Né? E aí vai ter que ter o I comercial, nota, que vai ser guardado. Após isso, soma será igual a soma, que lá foi atribuído zero, mais nota, qual foi a nota dada, certo? E aí, o laço, ele volta novamente. Por quê? Porque ainda conta não é, não é diferente, né, de menor ou igual a 9. Então, conta agora é 1. E aí repete-se o mesmo laço. Digite uma nota, que aí você pode digitar qualquer nota do aluno, e aí depois soma-se o valor da nota com soma, né? E vai sendo atribuído até que esse laço ele vai se repetir por quantas vezes, professor? De 0 a 9 vai ser 10, são 10 repetições. Então, como vocês podem observar aí, ele repete 10 vezes. Ao final, é feita uma média das notas a partir da soma dividido pela quantidade. E aí é feita esse valor da média, né? Da média das notas que foram atribuídas. Eu fiz aí como teste, como vocês estão vendo, apertei, né, F10 e apareceu a telinha, fui digitando os valores e a média deu o valor que está aí no slide para vocês, tá certo? Mas basicamente é bem simples. A função for, ela é uma função de repetição que ela vai se repetir até que aquela condição que você colocou no meio ela chegue, ou seja, o valor de conta nesse caso aí for menor ou igual que 9, certo? Outra função de repetição que a gente tem é o while, né? A função while, no início da sintaxe, você vai dar a condição e aí vai passar o bloco de instruções, né? Ele vai se até essa condição sendo verdadeira, ele vai se repetir essa condição até que essa condição passe a ser falsa, ok? Vamos ver no exemplo? É, é o mesmo exemplo, é um exemplo bem parecido da questão anterior, nesse caso aí, não é o mesmo, é bem parecido. Vamos lá. A gente tem as duas variáveis
as duas declarações variáveis, né, do tipo float e do tipo inteiro. Tem nota, soma e média, e do tipo inteiro a gente tem resp e contador, né? E aí ele diz o seguinte, o while seria enquanto resp for igual a 1, ele vai ficar repetindo esse laço aí, que é digite a nota, aí vai ler a nota e vai somar vai somar a soma com a nota, né? Até o momento que ele começa com zero. E aí ele vai perguntar, se o usuário digitar 1, ele vai repetir a nota. Ele vai digitar outra nota. Mas se o usuário digitar qualquer letra que não seja 1, ele sai do laço e é feita a média apenas daquelas notas que foram digitadas. É importante se atentar ao seguinte aqui, pessoal. A, a variável nota, ele é do tipo quê? É do tipo float. Então, quando você for digitar, quando vocês forem fazer o teste aí, lembre-se de colocar o ponto após o número, tá? 9.0, 9.5, 9.3, tá certo? Para que ao final a média seja feita, seja calculada da maneira correta, tá bom? E é isso, é bem simples. E aí, nesse caso aqui, diferentemente do outro, que foi feito 10 vezes para ser feito a média, é que ele pergunta ao usuário, você quer fazer a média de quantas notas? É basicamente isso o problema. Então, pode ser feito desta forma, que é mostrado aí, a partir da função while, ok? Temos o comando também do while, que é feito, que é a sintaxe dele, começa com do, aí tem as instruções, e depois tem um while, a condição final. Enquanto isso for verdade, permanece no loop, né? Mas nas repetições. Após isso, a partir do momento que a condição ela é falsa, então é finalizado. Tá bom? É basicamente isso. Nesse caso aqui, ó, a gente tem os mesmos valores com o mesmo objetivo, é a mesma coisa. Só que foi feito de uma forma diferente, né? Ao invés de usar o while lá no início, ele usou do while. Ele só fez inverter. Quando o programa for iniciado, ele já vai iniciar. Digite a nota, né? E aí você vai colocar a nota, ele vai perguntar se você quer continuar, se quiser continuar, digite 1, e aí ele vai dar continuidade, né? Até quando, professor? Até que esse valor não seja 1 que ele digitou no segundo printf, né? Que vai estar armazenado em resp, que está aí, ó. O while resp igual a 1. É o mesmo problema feito de formas distintas, né? Como a gente viu lá desde a primeira aula, quando a gente fala, pessoal, em lógica de programação, dificilmente, eu acho que não há sempre uma única solução. Sempre pode haver mais de uma, que é exatamente esse caso que vocês conseguem observar aqui. Queria que vocês também prestassem atenção no último printf aí, antes do system pause, aparece o nome, né, printf, e a média da turma aí tem a porcentagem ponto 2f. Professor, o que é isso? Eu sei que porcentagem f é utilizada para aparecer, né, para ler o valor de variáveis do tipo float. Mas o que é esse 2, esse ponto 2? Lembra que float são valores com casas decimais, né, com casas como se fosse com vírgula? Então, aqui é dizer a quantidade de casas decimais. Quando eu coloco ponto 2 e que for aparecer a média final, ele só vai aparecer até 2 casas decimais. Não vai ficar aquela quantidade infinita de casas decimais após a vírgula, no cálculo da média. Joia? Bacana? A gente tem também, pessoal, os vetores, né? Os vetores, na declaração, a gente a gente diz o nome do vetor, a gente dá o nome a ele, e após isso é atribuído um tamanho, feito nos colchetes, conforme a sintaxe mostra aí. O que seria esse tamanho, professor? É a quantidade de caracteres que serão guardados na memória, certo? Vai depender disso. Por exemplo, a gente tem todos esses valores aí, 8,5, 7,6, 9,3. Os vetores, eles não vão começar de 1, eles sempre começam de 0, de 0 a 9, de zero a 9, conforme no exemplo. Então, quando eu digo o seguinte, eu quero ler, existe um vetor lá chamado notas, que ele pode ter até
10, né? Ele tem 10 espaços alocados na memória. Se eu quero saber a posição, o valor que está na posição 0, e eu sei que o nome do vetor é notas, eu coloco notas, colchete 0. E vai aparecer, e eu vou atribuir, ou vai aparecer o valor, se já tiver sido atribuído anteriormente, 8,5. É a forma de ler o vetor, tá certo? É bem simples, não tem muito mistério aí não, tá certo? Por exemplo, aqui, né, nesse slide aqui que fala sobre a utilização de vetores de caracteres. É a partir dos nomes também, não é só para números, né? Tem cada posição dessa, de 0 a 8, a gente tem esses caracteres. E lembrando, pessoal, também, que se for um caractere muito grande, espaço também conta como caractere, tá? Ele também conta, assim, como caractere, ok? Se eu quiser saber a posição 5, o que tem na posição 5, né? Seria o C, né? De educação aí. Sem o cedilha, porque a linguagem não é a linguagem português, né? A linguagem mãe do programa. Nesse caso aqui, ó, no exemplo, a gente tem as duas bibliotecas, né? Aí começa com o main, e aí a gente tem um char, que é um caractere, nome, que ele tem 20, é um vetor de 20 posições. Ele vai de quanto, professor? É de 1 a 20? Não. Ele vai de 0 a 19, ok? E aí, o que a gente tem aqui? Printf, aí tem digite o seu nome. Aí você vai digitar lá o nome. Esse gets, ele vai armazenar o nome, tá? Que como não é um caractere, ele vai ser um string nesse caso aí, por isso que usou o gets para ler, tá? Por isso que é o S daí, ó. Printf, o nome digitado foi porcentagem S e nome depois, tá? Ou seja, é um programinha bem simples que vai aparecer, digite o seu nome e ao final vai aparecer. O nome digitado foi o nome que você digitou, tá? É bem simples, dá para todo mundo, tentem fazer, tá certo? Aí, tentem praticar, parar o vídeo e praticar um pouquinho. As matrizes, né? Uma matriz é uma coleção de variáveis acessíveis com um único nome e armazenadas contiguamente, né, na memória. A individualização de cada variável de um vetor é feita através do uso de índices, declaração de matrizes. Por exemplo, se eu digo que eu tenho uma variável do tipo inteiro, né, e o nome dela é matriz, de 5 por 3, o que quer dizer isso? É como se eu tivesse declarado uma matriz de 5 linhas por 3 colunas, tá certo? Então, pessoal, finalizando esse quarto módulo, a atividade que está disponível para vocês na sala virtual da disciplina é que eu quero que vocês enviem um arquivo, vale 30 pontos, escolha um dos exemplos apresentados na aula anterior e transcreva os códigos. Envie o arquivo com a imagem do código e a tela. Quero que você pegue um desses exemplos, pratique esses exemplos que a gente fez, escolha um, e envie para mim a imagem, tanto do código como do resultado, daquela telinha que vai aparecer, ok? Então é isso, pessoal. Até mais, obrigado a todos.